Olá, hoje a gente vai conversar sobre um sentimento que, olha, quase todo mundo já sentiu, mas que pouca gente para dar um nome. Sabe aquela sensação sutil, mas que fica ali, persistente, de não pertencer? Pensa naquela cena clássica, um lugar cheio de gente, risadas, conversas rolando, e ali, no meio de tudo, uma percepção interna de distância. Não é bem solidão, nem tristeza, é outra coisa, sabe? É quase como se a gente virasse um espectador da nossa própria vida. Então vamos entender isso melhor. Essa sensação é tipo um deslocamento silencioso, uma impressão de que alguma coisa está um pouquinho fora de sintonia, mesmo que, olhando de fora, tudo pareça perfeitamente normal. E como é que isso aparece na prática, no dia a dia? Bom, geralmente é nos detalhes. Talvez seja perceber que a empolgação de todo mundo com o assunto simplesmente não te toca. Ou notar que você tá ali forçando um interesse numa conversa só para participar. Às vezes é aquela necessidade de ficar se ajustando, sabe? Mudando o jeito de falar ou de agir só para se encaixar. É literalmente se sentir um observador na própria interação. E claro, né? Um sentimento desses, inevitavelmente, leva a gente a se questionar. Vem aquela pergunta silenciosa, mas que ecoa bem alto por dentro. E a pergunta é quase sempre essa: será que tem alguma coisa de errado comigo? Porque eu não consigo me conectar do jeito que os outros parecem conseguir tão facilmente. Agora, a parte mais interessante é: e se essa pergunta não for o fim da linha, mas o ponto de partida? E se esse sentimento não for um sinal de que algo está errado, mas sim um convite para a gente olhar mais fundo? E para esse mergulho, a gente pode pegar uma carona com a psicologia de Carl Jung. Ele sugere que esse sentimento muitas vezes nasce de um conflito interno, um cabo de guerra entre a pessoa que a gente mostra para o mundo e quem a gente é de verdade. Olha só como essa ideia fica clara aqui. De um lado, a gente tem a persona, que é a nossa identidade social, os papéis que a gente desempenha. Do outro, o eu verdadeiro, aquilo que a gente é na essência. A sensação de não pertencer, então, pode ser vista como um alarme que dispara quando a distância entre esses dois lados fica grande demais. A persona, então, é essa máscara social. E, ó, ela é super importante. A gente precisa dela para conviver, para trabalhar, para se comunicar. O problema nunca é ter uma persona. O problema é quando a gente se confunde e passa a acreditar que nós somos apenas essa máscara. É aí que o nosso eu mais profundo começa a bater na porta pedindo passagem. Então, o pulo do gato é este. Essa sensação de deslocamento não é necessariamente sobre o mundo lá fora estar nos rejeitando. Muitas vezes é um sinal de que nós estamos mudando por dentro e aquela máscara que a gente usava simplesmente não serve mais. Na verdade, esse sentimento pode ser justamente o empurrãozinho que faltava por um processo de amadurecimento muito poderoso, algo que Jung deu o nome de individuação. Individuação, de um jeito bem simples, é a jornada para a gente se tornar quem a gente é de verdade, de uma forma mais completa, mais íntegra. É o processo de juntar todas as nossas partes, especialmente aquelas que a gente costumava esconder atrás da persona. E como é essa jornada na prática? Geralmente ela começa com um passo para trás, um certo afastamento do pensamento de manada para a gente conseguir ouvir a nossa própria voz. Depois vem a fase de descoberta do que é genuinamente nosso, nossos valores, nossos interesses. E por fim, vem uma reorganização natural das nossas conexões. Algumas se enfraquecem, enquanto outras, muito mais autênticas, começam a surgir. Isso tudo leva a gente a uma compreensão totalmente nova do que significa pertencer. A busca deixa de ser sobre se encaixar a qualquer custo e passa a ser sobre encontrar conexões verdadeiras. E essa frase aqui, nossa, ela captura a essência de tudo. O sentimento mais forte de pertencimento, às vezes, não vem de uma multidão. Ele aparece de repente numa conversa inesperada com uma pessoa só, que simplesmente entende uma parte essencial da gente sem precisar de manual de instruções. No fim das contas, a grande lição é essa. Pertencer de verdade não é sobre concordar com tudo ou ser uma cópia dos outros. É sobre ter a coragem de compartilhar algo que é verdadeiro pra gente e encontrar eco no outro. E com essa nova forma que vê as coisas, aquela pergunta lá do começo, que tanto assombrava, começa a perder a força. Ela se transforma. A pergunta antiga era essa aqui, totalmente focada no exterior. Uma busca ansiosa por um lugar, qualquer um, que nos aceitasse, onde eu deveria me encaixar. Mas a nova pergunta, ela vira o jogo. O foco sai de fora e vem para dentro. A questão passa a ser: o quanto do meu eu verdadeiro eu estou permitindo que apareça no mundo? A responsabilidade muda. A gente para de procurar um lugar e começa a criar o nosso espaço. E talvez a resposta final para essa busca toda seja justamente esta:
O pertencimento genuíno não é algo que a gente encontra por aí. Ele surge de dentro para fora, no exato momento em que a gente para de se esconder e permite que o nosso eu autêntico finalmente seja visto.